Bem, hoje eu vou comentar um pouco sobre o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que gera uma pressão de fluxo respiratório através da via nasal. Existe essa chamada interface, que é a máscara nasal de preferência. Tem vários formatos de máscaras, que essa máscara ela é conectada através dessa cânula até o dispositivo de gerador de pressão de fluxo. Então, nos casos de pacientes que têm apneia, principalmente a apneia moderada, a grave, são tipos de apneias que colocam em risco a saúde do paciente, a saúde cardiovascular do paciente. Então, nesses casos, é necessário o tratamento. E o tratamento padrão ouro, chamado, em relação ao tratamento da apneia, principalmente moderada grave, é o CPAP, que a cada ano você se depara com uma tecnologia renovada em relação ao CPAP. São aparelhos silenciosos e que precisam, antes de você escolher seu CPAP, você precisa passar por uma consulta com o seu otorrino, ser avaliado através de exame de polissonografia, ser feito um teste de polissonografia com titulação da pressão do CPAP, quer dizer, um teste do CPAP, para enfim confirmar a indicação do uso do CPAP. Então, como se vê nessa ilustração, você vê que as máscaras nasais são cada vez menores, e isso facilitando a melhor adesão do paciente ao tratamento. Bem, hoje eu vou comentar um pouco sobre o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que gera uma pressão de fluxo respiratório através da via nasal. Existe essa chamada interface, que é a máscara nasal de preferência. Tem vários formatos de máscaras, que essa máscara ela é conectada através dessa cânula até o dispositivo de gerador de pressão de fluxo. Então, nos casos de pacientes que têm apneia, principalmente a apneia moderada, a grave, são tipos de apneias que colocam em risco a saúde do paciente, a saúde cardiovascular do paciente. Então, nesses casos, é necessário o tratamento. E o tratamento padrão ouro, chamado, em relação ao tratamento da apneia, principalmente moderada grave, é o CPAP, que a cada ano você se depara com uma tecnologia renovada em relação ao CPAP. São aparelhos silenciosos e que precisam, antes de você escolher seu CPAP, você precisa passar por uma consulta com o seu otorrino, ser avaliado através de exame de polissonografia, ser feito um teste de polissonografia com titulação da pressão do CPAP, quer dizer, um teste do CPAP, para enfim confirmar a indicação do uso do CPAP. Então, como se vê nessa ilustração, você vê que as máscaras nasais são cada vez menores, e isso facilitando a melhor adesão do paciente ao tratamento. Bem, hoje eu vou comentar um pouco sobre o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que gera uma pressão de fluxo respiratório através da via nasal. Existe essa chamada interface, que é a máscara nasal de preferência. Tem vários formatos de máscaras, que essa máscara ela é conectada através dessa cânula até o dispositivo de gerador de pressão de fluxo. Então, nos casos de pacientes que têm apneia, principalmente a apneia moderada, a grave, são tipos de apneias que colocam em risco a saúde do paciente, a saúde cardiovascular do paciente. Então, nesses casos, é necessário o tratamento. E o tratamento padrão ouro, chamado, em relação ao tratamento da apneia, principalmente moderada grave, é o CPAP, que a cada ano você se depara com uma tecnologia renovada em relação ao CPAP. São aparelhos silenciosos e que precisam, antes de você escolher seu CPAP, você precisa passar por uma consulta com o seu otorrino, ser avaliado através de exame de polissonografia, ser feito um teste de polissonografia com titulação da pressão do CPAP, quer dizer, um teste do CPAP, para enfim confirmar a indicação do uso do CPAP. Então, como se vê nessa ilustração, você vê que as máscaras nasais são cada vez menores, e isso facilitando a melhor adesão
do paciente ao tratamento.